Olá, eu sou a professora Ana Paula Torres e vou apresentar no COINTER o artigo intitulado Saberes Docentes Revelados no Estágio Supervisionado no Cronotopo Pandêmico, uma abordagem dialógica. Esse artigo, ele trata de uma pesquisa, de um recorte de pesquisa do doutorado, que fala sobre os saberes docentes revelados por estudantes do licenciatura em Geografia, cursando o estágio supervisionado durante a pandemia Covid-19. Partimos do pressuposto que esses estudantes estagiários tiveram que desenvolver novos saberes docentes impostos por essa pandemia, que impactaram no uso de tecnologia e na sala de aula virtual. Partimos da ancoragem teórica de Schumann, de Tardif e de Paulo Freire. Todos esses autores tratam sobre conhecimentos e saberes docentes. Os objetivos da pesquisa foram de analisar o desenvolvimento dos saberes docentes de estagiários da licenciatura em Geografia durante a pandemia. Outro objetivo foi identificar as categorias dos saberes e ou conhecimentos docentes presentes nos relatórios de estágio e de que maneira os saberes docentes foram mobilizados durante o estágio supervisionado. Como fundamentação teórica, nós precisamos estudar um pouco sobre o que é esse estágio supervisionado e que saberes docentes foram mobilizados nesse momento, né? Então, estudamos Maurice Tardif e Le Schumann, onde esses dois autores, eles foram um dos primeiros, ainda na década de 80, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, a realizarem as primeiras pesquisas a respeito dos saberes docentes, que era eles precisavam, né, fazer esse tipo de pesquisa, já que estava havendo uma necessidade de se pensar uma nova forma de se formar professores, para que essa nova forma de formação de professores, né, tivesse rebatimento também na forma do estudante aprender e do estudante se colocar no mercado de trabalho. No Brasil, nós temos como expoente o educador Paulo Freire, que fez uma grande contribuição a partir do seu livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, onde Freire, ele nos convoca a pensar através de uma gama de saberes essenciais na formação do professor. Schumann nos contribui aqui para a nossa pesquisa com o conhecimento pedagógico do conteúdo, que nada mais é do que a necessidade que o professor tem de ter o conhecimento daquele conteúdo e tentar adaptá-lo, tentar transformá-lo, trazer mais perto do entendimento do aluno, para que o aluno consiga aprender melhor. Tardif já contribui com um conjunto de saberes que ele fala sobre os saberes da formação profissional, né, que são esses conjuntos, então, saberes adquiridos durante a formação desses professores, os saberes da formação profissional ligado ao currículo, o saber disciplinar e o saber experiencial, que para ele é um saber de suma importância, que é o saber que vai ser constituído na prática do professor. Freire contribui com ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar exige consciência do inacabamento. Ensinar exige segurança, competência profissional e disponibilidade para o diálogo. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, né? Ou seja, é uma revolução na forma de pensar como o professor vai trabalhar com o estudante, né? Como o professor vai trabalhar os conteúdos de forma que o estudante passe agora a ser um sujeito ativo de sua aprendizagem, e não mais um ser em que simplesmente o professor deposita um conteúdo e no final de cada semestre, de cada bimestre, de cada trimestre, ele
precisa responder a uma prova para provar que adquiriu aqueles conhecimentos. E aí, nós elegemos, né, como categoria de análise, 3 categorias. Né? O primeiro é o conhecimento do contexto educativo pandêmico, que é o CCEP, os saberes tecnológicos e o ensinar exige se reinventar. Né? Então, nós percebemos o seguinte, que o conhecimento do contexto educativo na pandemia, ele foi de suma importância, porque para o professor planejar, para o professor montar suas aulas, avaliar, ele precisava, mais do que nunca, conhecer o contexto dos seus estudantes, se eles tinham acesso a essa tecnologia, se eles tinham acesso em casa a ambiente propício para essa aprendizagem, né? Os próprios saberes tecnológicos que muitos professores e muitos estagiários tiveram que desenvolver durante a pandemia, pois não sentiam necessidade no seu dia a dia, na aula presencial, de usar esse saber tecnológico, né, como único recurso para suas aulas, e por isso ensinar exige se reinventar, porque todo profissional da educação, nessa época, precisou se reinventar. E o estágio supervisionado, né, que foi o nosso objeto de estudo, nós entendemos como um articulador, ele é um elemento articulador dos conhecimentos e dos saberes, né, no estágio supervisionado, em que o estudante, ele vai pensar sobre a teoria e a prática, né, nesse momento de articular uma coisa e outra. Então, nós, nessa perspectiva, nós nos filiamos à Pimenta e à Lima, quando considero o estágio como um campo de conhecimento, né, e um espaço de formação. Lá não é simplesmente o lugar de se praticar uma teoria, mas é um espaço, sim, de formação, é um campo de pesquisa. Sobre o cronotopo, que a gente fala cronotopo pandêmico, isso é uma noção da teoria dialógica do discurso, trazida por Bakhtin no livro Teoria do Romance. E o quer dizer o quê? Quer dizer, o cronotopo significa o espaço e o tempo, onde eles configuram-se como formas indispensáveis de compreensão dos acontecimentos. Então, nesse cronotopo pandêmico, nós consideramos dessas atividades de estágio, relatório de estágio, situado em um horizonte temporal, né? Ou seja, no horizonte temporal da pandemia Covid. E esse horizonte temporal, essa pandemia, influenciou totalmente na formação desse futuro professor, porque ele estava inscrito nesse tempo e nesse espaço. Por isso que nós chamamos de cronotopo pandêmico. Quanto à metodologia, nós utilizamos a análise dialógica do discurso, né, que é a ADD, e a partir daí, as categorias de análise, saberes pedagógicos disciplinares, os saberes críticos reflexivos e os saberes tecnológicos pedagógicos, né? Foram categorias criadas, mas baseadas naqueles autores que nós mencionamos anteriormente. É uma abordagem qualitativa, é uma pesquisa documental também, porque ela foi realizada em relatório de estágio supervisionado, e procedemos, primeiramente, em uma revisão de literatura, para embasar a teoria que nós trabalhamos. Quanto aos objetivos, caracterizamos a investigação como uma abordagem também explicativa. O campo de pesquisa foi o Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, o campus Recife. Para esse recorte, nós utilizamos como sujeito um estagiário do último nível de estágio, que é o estágio 4, e como corpus, nós escolhemos aqui um relatório de estágio. Resultados e discussões. O primeiro resultado tem a ver com conhecimento sobre o contexto. Então, o estudante fala o seguinte, que ele situa onde ele fez o estágio, né, que foi a Escola Técnica Estadual Professor Magalhães,
é uma escola técnica bastante reconhecida aqui, muito antiga, aqui no estado, e aí ele caracteriza, né? Ele fala da quantidade de estudantes que tem, o bairro que fica situado, de onde esses estudantes são, e traz um dado importante também, que foi a questão do IDEP, onde a escola ficou em primeiro lugar. Então, ele contextualizou o seu campo de estágio dessa forma. Então, a importância do conhecimento sobre o contexto aí. Um outro dado sobre o saber disciplinar, né? Ou seja, os saberes que ele adquiriu ao cursar as disciplinas do curso. O estágio propicia a possibilidade de aprender com a prática, além de possibilitar que os estudantes se familiarizem com o ambiente escolar. Então, aqui ele está falando sobre o componente curricular estágio supervisionado, a importância desse componente curricular, que é um saber disciplinar, porque esse componente curricular está dentro da grade. É um componente, na verdade, são 4, né, 4 estágios supervisionados que os estudantes têm que fazer para concluírem o seu curso. Então, aqui ele demonstra que adquiriu esse saber, relatando a importância do estágio. Um outro saber importantíssimo foi o saber tecnológico, que esse estudante estagiário também revelou. Ele fala aqui sobre o Meet, que era o acesso, né, à sala de aula virtual, onde se disponibilizava um link, onde tinham aulas síncronas. Ele fala também a questão do Classroom, onde se postava o material de aula, e as videoaulas, que também foram bastante utilizadas nessa época, além do WhatsApp, que era outro canal de comunicação entre estudantes e alunos. Então, ele revelou que conseguiu desenvolver um novo saber, um saber tecnológico que até então não era necessário utilizar, já que as aulas eram no chão de sala de aula. Como conclusão, nós vimos o seguinte, que a pesquisa sugere que o contexto educacional ele foi transformado, né, durante a Covid-19, e isso daí influenciou a prática de estágio supervisionado. Esse estudante, ele estava no estágio supervisionado 4, e ele tinha feito os outros estágios no chão da escola, e no seu último período, ele passou por toda essa modificação e essa aquisição de novos saberes. E, então, ele precisou pensar em nova forma de planejar, nova forma de fazer a sua aula, totalmente diferente do que ele vinha fazendo e sendo orientado a fazer antes. Demonstrou a mobilização de saberes docentes em várias situações, como a adaptação em suas aulas, né, considerando essas necessidades impostas pela pandemia e também as necessidades dos estudantes, que muitos não tinham muito acesso à internet, ambiente adequado, né, para estudar em casa. Então, esse processo envolveu esse uso de tecnologia, a seleção de conteúdos, novas metodologias e novas estratégias também de avaliação, mais apropriado ao ERE, que é o ensino remoto emergencial. Aqui estão as referências e o agradecimento à Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, onde eu faço meus estudos doutorais, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, e ao Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, onde foi realizada a pesquisa. Muito obrigada.